Você não cria o futuro. Você o seleciona. Vadim Zeland. O glitch na arquitetura do tempo. Você está lutando para construir algo que já existe. Essa é a falha mais cara que um ser humano pode carregar, e quase ninguém a detecta. Imagine que você está num quarto completamente escuro, suando, erguendo tijolos com as próprias mãos, convicto de que está construindo a sua casa dos sonhos do zero. E então, alguém liga a luz. E você percebe que a casa sempre esteve lá. Cada cômodo, cada detalhe, cada versão possível daquela construção já existia, intacta, esperando apenas pela direção da sua consciência para se tornar sólida sob os seus pés. Você não estava construindo. Você estava bloqueando o sinal. Esse é o paradoxo central que Vadim Zeland, físico quântico russo e um dos pensadores mais herméticos do século XX, injetou na consciência coletiva quando publicou, a partir de 2003, a série de obras que ficaria conhecida como Transurfing da realidade. Zeland não se apresenta como um guru, não pede fé, não vende iluminação. O homem que preferiu permanecer na sombra enquanto sua obra ultrapassava 1 milhão de cópias vendidas na Rússia e era traduzida para 14 idiomas, disse em sua única entrevista concedida à imprensa: "Não sou um mestre espiritual, sou apenas uma pessoa com sorte suficiente para ter encontrado o Transurfing. O resto não tem importância." Ele não é um arquiteto de sonhos. Ele é o engenheiro que encontrou a planta baixa que sempre existiu. A pergunta que abre esse protocolo não é filosófica. Ela é técnica. O futuro não é uma construção, é uma coordenada. E se cada possível versão da sua vida, cada conquista, cada relacionamento, cada versão de você mesmo que você já imaginou existir, já está gravada estaticamente num campo de informação que Zeland chama de espaço de variantes. Não como potencial abstrato, mas como estrutura real, tão concreta quanto o código-fonte de um software antes de ser executado, aguardando apenas o comando correto para renderizar na tela da experiência física. O que muda tudo, absolutamente tudo, é a seguinte implicação: se o futuro já existe, então o problema nunca foi criar. O problema sempre foi sintonizar. O espaço de variantes, na arquitetura conceitual de Zeland, funciona como um campo multidimensional, onde cada configuração possível de eventos, cenários e desfechos existe simultaneamente, não em sequência, mas em paralelo estático. Pense num firmware instalado antes do universo ser inicializado. Cada linha de código já está escrita. O que chamamos de presente é apenas o cursor do processador percorrendo uma dessas linhas, iluminando um frame de cada vez numa sequência que chamamos de tempo. Mas o arquivo completo do filme, todos os frames, todos os finais alternativos, toda a coleção de versões possíveis desse filme que é a sua vida, já existe no servidor. Você não é o roteirista. Você é o operador de câmera que escolhe qual take renderizar. A implicação disso não é pequena. Ela é uma reformatação completa do sistema operacional com o qual você foi programado desde criança. Toda a narrativa cultural em torno da construção do futuro, do esforço que cria o destino, do suor que transforma o sonho em realidade, pressupõe que o amanhã é uma tela em branco e que você é o pintor. O modelo de Zeland inverte o protocolo. A tela não está em branco. Todas as pinturas já existem. O que você está escolhendo a cada instante é para qual sala da galeria você caminha. E a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando pintar numa galeria que já está completa, gastando energia para criar aquilo que só precisa ser acessado, lutando contra um espelho que só reflete o sinal que elas mesmas estão emitindo. Qual versão de você mesmo está guardada nesse campo aguardando o seu sinal de acesso? Qual frequência de output você está transmitindo agora, neste momento, enquanto assiste a este vídeo? Porque o sistema responde. Ele sempre respondeu. A questão nunca foi se ele funciona. A questão é se você compreende a linguagem em que ele opera. A arquitetura do campo, cenários, roteiros,
e linhas de vida. O espaço de variantes não é um caos de possibilidades aleatórias flutuando sem estrutura. Ele é uma arquitetura. Um sistema organizado com a precisão de um código-fonte avançado, onde cada possibilidade ocupa uma coordenada específica e onde variantes semelhantes se agrupam em regiões próximas do campo, como arquivos relacionados, organizados em pastas de um mesmo diretório. Compreender essa estrutura interna é o que separa alguém que apenas ouviu falar do Transurfing de alguém que realmente sabe operar o sistema. E a estrutura começa com dois componentes fundamentais que Zeland chama de cenário e roteiro. O cenário é a camada externa, a interface visual da variante. É o ambiente físico ao redor do observador, a configuração material do mundo, a cidade, a casa, o corpo, os objetos, as pessoas presentes, tudo que compõe a paisagem tridimensional da experiência. Pense no cenário como o design gráfico de uma tela de sistema operacional, o que você vê quando inicializa o computador. Mas por baixo dessa camada visual existe o roteiro, a sequência de eventos que se desenrola naquela variante específica, os padrões de comportamento, as interações, os acontecimentos que se sucedem no tempo dentro daquele setor do campo. O roteiro é o algoritmo em execução por baixo da interface. Cenário e roteiro juntos formam uma variante completa, um universo encapsulado de experiência, coeso e funcional por si só. O que torna essa arquitetura especialmente reveladora é o conceito de linhas de vida. As variantes não existem de forma isolada umas das outras. Elas se organizam em sequências contínuas, trilhas que se estendem pelo campo como rios paralelos num delta, cada rio sendo uma linha de vida distinta. Variantes com cenários e roteiros semelhantes entre si ocupam posições próximas no campo, formando linhas de vida parecidas, como versões levemente diferentes do mesmo filme. Variantes radicalmente distintas entre si ficam separadas por grandes distâncias vibracionais no espaço, representando realidades profundamente diferentes, como se fossem adaptações do mesmo tema central feitas em culturas, línguas e épocas completamente opostas. O que chamamos de nossa vida é, portanto, a percepção sequencial de uma dessas linhas sendo percorrida momento a momento. Você acorda num cenário, o roteiro se desenrola ao longo do dia e, ao final, você adormece tendo percorrido mais um trecho daquela linha específica. O que a maioria das pessoas não percebe é que essa linha não é fixa. A cada instante, existe a possibilidade de um deslocamento lateral, uma migração para uma linha de vida vizinha no campo, com um cenário ligeiramente diferente, com um roteiro que se ramifica numa direção nova. E esses deslocamentos acontecem constantemente, de forma imperceptível, guiados não pela vontade consciente, mas pela frequência de output emocional e mental que o observador está irradiando. Aqui está o ponto de ruptura que dissolve a ilusão do esforço bruto como ferramenta de transformação. Quando você luta contra uma situação indesejada, quando você foca obsessivamente no problema, quando você alimenta o circuito mental com frequências de resistência e medo, você não está se movendo em direção à linha de vida desejada. Você está fortalecendo o sinal que mantém o sistema renderizando exatamente aquela variante que você quer abandonar. O espelho não inverte. Ele duplica. Ele amplifica o que recebe. E quanto mais você grita para o espelho mudar, mais o sistema entende que aquela é a frequência dominante do seu campo, e mais solidamente ele ancora você naquela linha de vida. A transição entre linhas de vida não acontece por força. Ela acontece por ressonância. O sistema não responde à sua vontade declarada, ele responde à coerência do sinal que você emite de forma consistente ao longo do tempo. É a diferença entre dizer para um sistema de rádio que você quer sintonizar numa frequência específica, enquanto o transmissor continua emitindo outra completamente diferente. O sistema sempre vai transmitir o que o hardware está gerando, não o que o operador afirma querer. Mudar de linha de vida, na linguagem técnica do Transurfing, não é um ato de desejo. É um ato de reconfiguração interna do transmissor.
O transmissor humano. Como a consciência acessa o campo. Você não é apenas um observador do campo. Você é um dispositivo de transmissão instalado dentro dele. Cada pensamento que você processa, cada emoção que você sustenta por mais de alguns segundos, cada intenção que você alimenta com atenção repetida, gera uma frequência de output que se propaga pelo espaço de variantes, como um sinal de rádio se propaga pelo ar. O campo recebe esse sinal, identifica sua assinatura vibracional e responde ativando as variantes cujo código de ressonância corresponde àquela frequência. Não é metáfora. É o protocolo de comunicação entre consciência e estrutura. E como qualquer protocolo, ele opera independentemente de você acreditar nele ou não. O sistema humano de transmissão opera em duas camadas simultâneas que Zeland identifica como os componentes centrais do processo de materialização. A primeira camada é o pensamento, a frequência cognitiva, o padrão de imagens, conceitos e narrativas internas que o processador mental executa de forma contínua. A segunda camada é a emoção, a voltagem do sinal. Se o pensamento é a frequência portadora, a emoção é a amplitude, a força com que esse sinal penetra no campo. Um pensamento frio, sem carga emocional, gera um sinal fraco, de baixa voltagem, insuficiente para deslocar o observador de sua linha atual. Mas um pensamento carregado de emoção intensa, seja ela medo, desejo, gratidão ou entusiasmo, amplifica o sinal a níveis que o campo não pode ignorar. Aqui mora o paradoxo mais cruel do sistema para quem não compreende a mecânica. O medo é uma das emoções de maior voltagem disponível no hardware humano. Quando você teme profundamente que algo ruim aconteça, você está transmitindo um sinal de altíssima amplitude na frequência exata da variante que você quer evitar. O campo não lê a intenção declarada. Ele lê a frequência dominante. E se a frequência dominante é o medo de perder o emprego, o sinal que chega ao espaço de variantes não é "quero segurança financeira". O sinal que chega é "perda financeira em alta voltagem". O sistema responde com a precisão de um espelho e começa a renderizar variantes alinhadas a essa assinatura. Não porque o universo seja cruel, mas porque o espelho não tem escolha se não refletir o que recebe. A coerência do sinal é o conceito técnico que Zeland coloca no centro da prática do transurfing. Não basta emitir um sinal positivo durante 20 minutos de meditação matinal, se as próximas 16 horas são dominadas por ruído estático de ansiedade, dúvida e contradição interna. O campo não faz médias pontuais. Ele lê o padrão predominante ao longo do tempo, a frequência que o transmissor sustenta como estado base. Pense num sistema de GPS que recalcula a rota a cada instante, com base na posição atual do veículo. Se o veículo oscila constantemente entre duas posições, o sistema nunca consegue traçar uma rota estável. A coerência é o que mantém o veículo firme o suficiente numa coordenada para que o sistema possa calcular e iniciar o deslocamento em direção à variante desejada. O que Zeland propõe então não é um exercício de pensamento positivo superficial. Ele está descrevendo uma engenharia de estado interno, um processo técnico de estabilização da frequência de output para que ela seja coerente com a assinatura vibracional da linha de vida que se deseja acessar. E isso exige uma habilidade que vai completamente na contramão do condicionamento humano padrão, a habilidade de sustentar o sinal da realidade desejada como se ela já fosse presente, não como esperança futura, mas como frequência atual. Não como fé em algo que virá, mas como coerência de sinal que já está sendo transmitido agora. A diferença entre os dois estados é a diferença entre um transmissor calibrado e um transmissor cheio de ruído estático. Você já percebeu que os períodos da sua vida em que as coisas fluíam com facilidade inexplicável eram exatamente os períodos em que você estava num estado interno de leveza, de certeza tranquila, de entusiasmo sem desespero. E que os períodos de maior luta e resistência coincidiam com estados internos de tensão, de dúvida e de esforço contínuo para forçar resultados?
Isso não foi coincidência. Foi o sistema operando exatamente como foi projetado para operar, respondendo com precisão à frequência que o transmissor estava emitindo em cada uma dessas fases. O protocolo da navegação, da luta ao deslizamento. A maioria dos sistemas de desenvolvimento humano que você já encontrou foi construída sobre uma premissa equivocada. Eles assumem que a realidade é uma parede sólida que precisa ser derrubada com força suficiente, que o sucesso é uma fortaleza que exige um cerco prolongado, que o futuro desejado é um território inimigo que precisa ser conquistado pela determinação inflexível e pelo esforço acumulado. Zeland não está negando o valor da ação. Ele está apontando que a qualidade energética por trás da ação é o verdadeiro mecanismo de navegação, e que a ação realizada a partir de um estado de luta e resistência interna emite uma frequência que ancora o observador na linha de vida que ele está tentando abandonar, não na linha que ele quer alcançar. O conceito central que governa o protocolo de navegação no Transurfing é o que Zeland chama de importância excessiva. Quando você atribui peso emocional desproporcional a um objetivo, quando a conquista daquele resultado se torna uma condição para a sua paz interna, para a sua sensação de valor ou para a sua sobrevivência psicológica, você ativa um campo de tensão ao redor desse objetivo que o sistema interpreta como desequilíbrio. O espaço de variantes, como qualquer sistema complexo, tende ao equilíbrio. E quando detecta um desequilíbrio de importância, ele gera forças compensatórias que trabalham ativamente para dissolver aquela tensão, geralmente impedindo que o objeto de importância excessiva seja alcançado, ou criando obstáculos proporcionais ao nível de tensão gerado. O paradoxo operacional que isso cria é este: quanto mais você precisa de algo, mais dificilmente o sistema o entregará naquela frequência de necessidade. Não porque exista uma lei moral que pune o desejo intenso, mas porque a frequência de necessidade e carência é uma assinatura vibracional que corresponde a variantes onde aquela coisa está ausente. É o mesmo princípio de um sinal de rádio. Se você quer sintonizar a frequência 98, 7, transmitir na frequência da ausência de 98. 7 não vai aproximar você da estação, vai afastá-lo. O protocolo correto não é desejar menos, é aprender a transmitir a frequência da presença, não da ausência. A frequência de quem já navega na linha de vida desejada, não de quem ainda está fora dela lutando para entrar. O deslizamento consciente entre linhas de vida na prática operacional do Transurfing envolve 3 ajustes simultâneos no sistema interno do observador. O primeiro é a redução da importância, soltar o peso emocional que transforma o objetivo em condição de sobrevivência, tratando-o como uma preferência navegacional e não como uma necessidade existencial. O segundo é a construção do estado interno correspondente, não como simulação forçada de positividade, mas como habitação genuína da frequência emocional que caracteriza a versão de você mesmo que já existe naquela linha de vida desejada. O terceiro é a ação fluida, mover-se em direção ao objetivo a partir desse estado calibrado, não empurrando a realidade, mas deslizando sobre ela como um surfista que lê a onda em vez de lutar contra ela. A ação fluida merece atenção especial, porque é onde o sistema é mais frequentemente mal interpretado. Zeland não está propondo inação ou passividade contemplativa. Ele está descrevendo uma qualidade diferente de ação. A ação que nasce de um estado de alinhamento interno, em vez de um estado de luta contra o que é. Quando você age a partir do alinhamento, sua ação contém a assinatura vibracional da linha de vida desejada. Ela é coerente com o destino que você quer acessar. Quando você age a partir da luta e do medo, sua ação carrega a assinatura da linha que você quer deixar. O campo lê a assinatura, não a intenção declarada, e renderiza a variante correspondente com imparcialidade absoluta, sem julgamento, sem favorecimento, com a precisão fria e perfeita de um espelho digital. Onde na sua vida você está atualmente empurrando uma parede que simplesmente não precisa ser empurrada?
Que objetivo você está segurando com tanta força que o próprio aperto está bloqueando o acesso? Qual seria a sensação de soltar a atenção em torno daquele resultado, não para abandoná-lo, mas para navegar em direção a ele com a leveza de quem já sabe que a coordenada existe no campo e que o único trabalho real é calibrar o transmissor para a frequência correta? O livre-arbítrio no determinismo quântico. Você é o seletor. O argumento mais imediato que o intelecto condicionado levanta contra o modelo do espaço de variantes é este: se todas as variantes já existem de forma estática e o campo simplesmente renderiza aquela que corresponde à frequência do observador, então, onde está o livre-arbítrio? Se o futuro já está escrito, em todas as suas versões possíveis, e se a frequência que eu emito determina qual versão se materializa, e se essa frequência é moldada por condicionamentos, traumas, padrões neurais e programações inconscientes que eu não escolhi conscientemente, então não estou simplesmente sendo arrastado por forças que precedem a minha vontade? Essa é a pergunta correta. E a resposta de Zeland não dissolve o paradoxo. Ela o transforma num convite. A liberdade, dentro da arquitetura do transurfing, não reside na capacidade de criar variantes novas do zero. Ela reside na capacidade de tornar-se consciente da frequência que você está transmitindo e, a partir dessa consciência, escolher recalibrá-la. O determinismo existe, sim, para o observador que nunca examina o seu próprio transmissor, que vive em piloto automático, reagindo ao ambiente externo com padrões de frequência herdados e nunca questionados. Para esse observador, o campo simplesmente executa o protocolo padrão, renderizando continuamente variantes alinhadas aos padrões dominantes do sistema inconsciente. Mas o momento em que o observador acende a consciência sobre o próprio processo de transmissão, esse momento inaugura uma categoria radicalmente diferente de existência. Zeland descreve 2 tipos de existência que o ser humano pode habitar dentro desse sistema. O primeiro é o de peão, o observador que reage ao ambiente externo com frequências automáticas, que deixa o estado interno ser moldado pelo roteiro da linha de vida atual, alimentando um ciclo de retroalimentação onde a realidade externa gera frequências internas que, por sua vez, reforçam a mesma realidade externa. É o loop de feedback de baixa consciência, o circuito fechado onde o espelho e o observador ficam indefinidamente trocando o mesmo sinal entre si, sem que nada mude de forma substancial. O segundo tipo é o do navegador, o observador que compreende que o estado interno não precisa ser uma resposta ao externo, que pode ser uma escolha autônoma de frequência, independente do que o cenário atual está renderizando. A transição de peão para navegador não é um evento único de iluminação súbita. É um processo de reengenharia progressiva do sistema interno, uma calibração gradual do transmissor humano para frequências cada vez mais coerentes com as linhas de vida que o observador conscientemente escolhe acessar. E essa reengenharia começa com um único ato que custa menos do que qualquer esforço externo que você já investiu num objetivo: o ato de observar o seu próprio estado interno com honestidade técnica, sem julgamento moral, como um engenheiro analisa os dados de um equipamento, identificando onde o sinal está limpo, onde está com ruído, onde está transmitindo uma frequência que não corresponde ao destino que o sistema está sendo solicitado a renderizar. O futuro já existe. Não como uma fatalidade única que aguarda você no fim de um corredor sem bifurcações, mas como um campo infinito de coordenadas, cada uma sendo uma versão completa e funcional da sua vida, cada uma aguardando a frequência específica que a tornará a sua realidade tangível. A questão nunca foi se você é capaz de alcançar aquilo que deseja. A questão sempre foi se o seu transmissor está sintonizado na coordenada correta ou se está inundado pelo ruído estático de padrões herdados que ninguém nunca lhe ensinou a questionar. Vadim Zeland não trouxe uma filosofia de esperança. Ele trouxe um manual técnico de operação de um sistema que já está rodando, que sempre esteve rodando, e que responde com a imparcialidade perfeita de um espelho quântico a cada sinal que você emite, consciente ou não.
Conclusão final. As chaves estão na sua mão. Você agora tem acesso à planta baixa. Não a planta de uma casa específica, mas a planta do sistema completo, que governa como qualquer realidade se torna sólida no campo da experiência humana. O espaço de variantes não é uma teoria para ser acreditada ou descartada. É uma arquitetura para ser operada. E a única ferramenta de acesso que esse sistema exige é aquela que você já carrega instalada, o seu próprio estado interno, a frequência que você sustenta como padrão de transmissão enquanto navega pelo tempo. Zeland passou décadas canalizando e refinando esse conhecimento, não para criar seguidores, mas para entregar um protocolo. Um protocolo que coloca a responsabilidade da navegação exatamente onde ela sempre esteve e onde a maioria das pessoas nunca pensou em procurar, dentro do próprio transmissor. O campo não falha. O campo não favorece uns em detrimento de outros. O campo simplesmente espelha com precisão absoluta e sem julgamento a frequência dominante de cada observador. Mude o sinal. Mude a variante que se renderiza. A partir deste momento, você tem as coordenadas do sistema. Tem a compreensão da arquitetura. Tem o mapa do campo. A única variável que permanece em aberto é a que sempre foi sua. A frequência que você escolhe sustentar quando fechar este vídeo e retornar à sua vida. Qual linha de vida você vai sintonizar? Qual versão de você mesmo você vai iluminar com a lanterna da sua consciência? O sistema está online. O campo está respondendo. O comando é seu. Se este laboratório de consciência fez sentido para você, se algo aqui tocou um circuito que você sabia que existia, mas não sabia como nomear, então você já encontrou o seu lugar. O canal Mente Autêntica não é um canal de conteúdo. É um laboratório de engenharia da realidade. E você acaba de completar o primeiro módulo. Inscreva-se. Ative o sino. Não como favor, mas como acesso contínuo ao sistema. Porque cada novo vídeo é uma nova frequência disponível para download. O transmissor está calibrado. A próxima coordenada já existe no campo. Até a próxima frequência. Gratidão.